Boa noite, Odílio. Boa noite, Brantina. Boa noite, Yusuf Camará. Boa noite. Eu hoje estive muito ocupado a encontrar documentos e durante este fim de semana para vos ler agora. Vamos aguardar mais um bocadinho para que cheguem mais pessoas para começarmos a conversar. Muito bem. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Guiné-Bissau. Boa noite, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas, filhos, toda a gente guineense, boa noite. E boa noite, Odílio, boa noite, Sebratino, boa noite, Yusuf, outra vez. Eu hoje estou aqui rodeado de papéis para fazer alguns esclarecimentos. Boa noite, Sheikh, Habib, Júnior Luiz Índio, boa noite. Boa noite, Joana Nandinha. Olá, Manuel Macedo, muito obrigado, Joana, igualmente. Perpétua Gomes, boa noite. Merciano Condé, boa noite. Paula Mendonça, boa noite. João Vaz, boa noite. Mariana de Fátima Semedo, boa noite. Está a ver, estou a chegar bem. Obrigado. Zé Henrique Viaguet, boa noite. Masta de Street, muito obrigado. Boa noite. Arlinda Tavares, boa noite. Omai, boa noite, muito obrigado. Maria Antonieta Barros Lopes, muito boa noite, minha querida amiga. Maria de Fátima Semedo, boa noite. Boa noite, Dó Barreto. Fode Bial, boa noite. São Bissau, Nandó, Guiné-Bissau, boa noite. Senhores Macedo, boa noite. Bissau. Sheikh, estamos juntos, claro, sempre. Mamadou Jaló, boa noite. Bom, ainda não vi aqui uma pessoa que gostaria que estivesse, porque quero-lhe responder algumas falsas afirmações que ela fez na minha última intervenção, que é a Dinique Daló. Espero bem que ela venha para ouvir o que eu tenho para lhe dizer, porque eu não gosto de falar a não ser com provas documentais. Celeste Correia, boa noite. Bom, vamos começar. A Dinique não está, mas depois com certeza vai ouvir a minha mensagem e vai compreender que aquilo que ela disse, que é do Presidente Nino Vieira, que é injusto. Meus amigos, minhas amigas, eu, para poder dizer meia dúzia de coisas que provam a veracidade do que realmente se passou na Guiné-Bissau, eu tive que recorrer a alguns elementos dos inúmeros dossiês que tenho, inúmeros dossiês, milhares, dezenas de milhares de documentos, para poder ler concretamente aquilo que os serviços de inteligência e contra-inteligência militar escreviam e que o Presidente Nino Vieira também, por vezes, escrevia nos momentos em que queria desabafar com alguém e não tinha ninguém, e escrevia. E todos esses documentos ele deu-nos para guardar. Todos esses dossiês ele deu-nos para guardar. São dezenas de milhares de documentos. E eu, durante este fim de semana, para responder às afirmações que a Dinique Daló fez aqui,
eu tive que consultar este lote de documentos. Vejam bem o lote de documentos que eu tive que consultar. Isto tudo, vou pôr no chão. Isto tudo, meus amigos, isto tudo, reparem a espessura disto, isto tudo, e isto tudo, são estes os dossiês que eu tive que consultar para encontrar as respostas para a Dominica Dalla. Isto faz parte de dezenas de milhares de documentos que eu tenho guardados e que são todos os dossiês que o Presidente Nino Vieira tinha desde o tempo da luta até 2 semanas ou 3 semanas antes de ter sido assassinado. A SIACA, pelos vistos, já está incomodada, diz que eu sou um gatuno de nono. Não. Bom, antes de mais quero agradecer e temos que nos sentir felizes porque a Suzy Barbosa pediu para aderir à SOS Guiné-Bissau. E eu respondi-lhe, aceitei o pedido de amizade e respondi-lhe, bem-vinda, porque é bom que ela ouça aquilo que eu digo, para se ficar bem esclarecida e para que não tenha que andar a perguntar a ninguém aquilo que eu digo, porque aquilo que eu digo pode ser ouvido por toda a gente. Por conseguinte, eu aceitei a ela como amiga no SOS Guiné-Bissau, porque ela também é guineense. E no SOS Guiné-Bissau podem estar todos, os amigos e os inimigos, os que estão a favor e os que estão contra, porque nós temos que encontrar sempre uma solução. E vamos encontrá-la. Eu vou começar por aqui. Eu vou começar por isto que é, enfim, é um crime contra a humanidade. De 26 para 27 deste mês, fez 18 anos que houve o maior naufrágio da história até hoje. Toda a gente fala no Titanic, que morreram cerca de 1000 pessoas. Mas ninguém fala no barco que seguia de Ziguinchor para Dakar, onde morreram 2000 pessoas, das quais 20 franceses. O barco estava considerado inoperacional. O barco levava 2000 pessoas quando só podia levar 500. Morreram 1980 casamancenses, pessoas de Casamança. Até hoje tudo ficou impune. Não querem o Senegal, não quer tirar o barco do fundo para que o mundo não saiba realmente a quantidade de pessoas que lá ficaram no fundo, que o barco não estava operacional. Na altura houve mandatos de captura para os responsáveis, nomeadamente para uma primeira-ministra do Senegal, mandados de captura emitidos pela França, mas infelizmente a Presidência da República abafou o processo e deu como encerrado e os mandados de captura não foram cumpridos. Há aqui um indivíduo que não sei quem é um cobarde, que diz Youssouf lá burros mal, não sei, não deve ser para mim. E há outro, Maurício Cardoso, que diz vai pastar camelo, isso que tu sabes fazer. Maurício, eu pastar não pasto, camelo não sou, por conseguinte não te posso fazer a vontade. Tenho pena, mas não te posso fazer a vontade.
o Moussa Sané diz: vá para a Guiné para entregar os comprovativos ao Ministério Público. O Ministério Público não existe na Guiné-Bissau. Moussa Sané, não existe. Assassinaram-se o presidente, os assassinos andam aí em liberdade. Roubaram bilhões ao Estado, os ladrões andam aí à vontade. Têm-se envenenado guineenses, os envenenadores andam aí em liberdade. O que é que se pode fazer? Rouba-se 12 milhões do fundo da Angola, o ladrão anda aí, o Sr. Carlos Gomes anda aí em liberdade. O que é que me adianta a mim ir entregar estes dossiês que tenho ao Procurador-Geral da República para ele ficar a saber o que eu sei? Não. Eu, aquilo que compartilho com os guineenses. Primeiro, é porque não adiantava nada entregar, porque isto refere-se a muitos anos atrás. Segundo, porque parte destes dossiês estão guardados na Guiné-Bissau, nos arquivos de um partido histórico, que é o PAGC. Por isso, eu entregar ao Ministério Público, entrego sim tudo quando ele prender os assassinos do presidente Nino Vieira. Estamos combinados? Quando houver prisões do assassinato do presidente Nino Vieira, eu entrego estes dossiês todos ao Procurador-Geral da República, da Guiné-Bissau. Quando o Ministério Público prender o Carlos Gomes Júnior, quando prender porque eles têm o dossiê todo comprovado com a verdade, porque os assassinos confessaram tudo, Zamora Induta confessaram tudo. Por conseguinte, ele tem esse dossiê, esse inquérito guardado no cofre, que eu tenho uma cópia, e quando ele então prender e mostrar que cumpre a lei, eu, sim, ofereço tudo o que tenho ao Procurador-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República entende que desconhece essas coisas, depois eu convido para me contactarem, porque eu tenho um frente a frente com ele aqui e podemos discutir aquilo que temos que discutir à frente de todo o povo guineense. Porque a mim o que me interessa é o povo guineense. Nem me interessa partidos, nem me interessa política. Estou-me a rir porque há aqui o Siaka Nude diz: tu és gatuno de João Bernardo Vieira. Deixa lá, pá, deixa lá. O que é que eu te posso fazer? Não te posso fazer nada. Não gostas? Não comas. Vá. Estas provocações é sinal que eu tenho razão. E pronto. Eu não falo do João Bernardo Vieira, eu falo de tudo. Por isso, vamos então, quando o Procurador-Geral da República mostrar que cumpre aquilo que lhe é imposto por lei, eu ofereço-lhe tudo o que tenho. Ficamos assim combinados. Meus amigos, eu estava a falar de Casamance e, na realidade, a República Democrática de Casamance, país independente, ocupado pelo Senegal, sofreu de 16 para 17 uma memória muito triste. E por isso eu daqui só tenho que lhes dar os meus sentimentos e estar com eles e pedir que a justiça seja feita, porque ainda estamos muito a tempo de ela ser feita. Casamance, República Democrática de Casamance, eu estou convosco também. Tomás Camará, não são cobardes, são vendidos. A Procuradoria-Geral da República é vendida. Bom, a Dinica
a Dinica, na minha última intervenção, insinuou que o presidente Nino Vieira estava envolvido em algumas coisas, porque era presidente no golpe, por exemplo, de 14 de novembro. Enfim. Eu vou ler algumas passagens sobre essas coisas. Tudo isto começou muito antes, mas eu vou-vos dizer algumas passagens que levaram a que o Nino Vieira tivesse demitido, ou antes, que o Conselho da Revolução tivesse demitido o presidente Luís Cabral. Realmente, os comandos mortos, os ex-comandos mortos depois, a relação nominal dos ex-comandos africanos que foram clandestinamente fuzilados por órgãos da segurança da República da Guiné-Bissau, nos finais de 1975 ao princípio de 1980, por ordem alfabética, eu tenho-os aqui todos. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Estes são os homens que foram assassinados. E começa por ordem alfabética, Alarba Baldé, o Brahma Baldé, enfim, e muitos outros, o Buba Camará, o Caranque Camará, Yancuba Camará, Moussa Camará, o Kekumba Camará, o Aruana Candé, o Sada Candé, o Sambato Candé, o Tabessa Dabó, o Bakar Jassi, enfim, o Obiara Sambu, o Bonco Sanhá, o Mamadou Sanhá, o Jane Seid, o Jamanca Seid. Bom, eu não vou ler muito porque eles são 69 homens que realmente pesam na história da Guiné-Bissau. Mas é preciso, aquilo que eu vos vou ler são documentos dos serviços de inteligência e contra-inteligência militar. Porque houve necessidade de criar um serviço de contra-inteligência militar porque se verificou que os serviços de inteligência militar eram os causadores das falsidades que chegavam de informações de forma a que houvesse prisões arbitrárias, como houve muitas. Bom, a Dinica Daló diz que o porquê se eu falei com o Luís Cabral por causa da demissão de o terem demitido de Presidente da República. Eu vou-vos ler algumas coisas para vocês compreenderem, para a Dinica Daló ficar a saber o quê. Eu vou escrever um livro. Digo-vos, vou escrever um livro. Espero bem, antes de morrer, eu escrever um livro. Mas isto ou tem que ser muito bem compilado, ou então tem que ser muitos livros. Vamos então ver aqui, porque há coisas que eu, enfim, entendo que não devo ainda ler. Nesse período, era Luís Cabral, primeiro Presidente da República, e o Nino Vieira, Primeiro-Ministro. Nesse período, ocorreram nessa região manifestações populares em que se gritava abaixo Luís Cabral, abaixo Luís Cabral.
e como por detrás da alteração da ordem pública se encontrassem elementos afetos ao comandante Malam Sanyá, ou seja, o Malam Sanyá é que estava a incentivar a população a fazer isso, o qual era da etnia de Biafada. Bom, isto é uma das passagens. Depois temos outra que prova realmente que o presidente Nino Vieira era traído pelo general Niafai e pelo Manuel Saturnino da Costa, já lá vamos, e vemos aqui, um mês depois de ter, o secretário-geral da Segurança ordenou que fosse integrado nos departamentos de inteligência e contra-inteligência para coadjuvar, em geral, a ação operativa e, em particular, reparem, em particular, isto é os serviços de inteligência e contra-inteligência, é fazer uma informação. Ordenou que fôssemos integrados nos departamentos de inteligência e contra-inteligência para coadjuvarmos, em geral, a ação operativa e, em particular, para observação visual de certos dirigentes do partido, entre os quais figurava João Bernardo Vieira Nino, que deve ser submetido a especial vigilância. Isto, ordens dadas pelo diretor dos Serviços de Inteligência e Contra-Inteligência Militar, que dependia diretamente do Ministro da Defesa e do Presidente Luís Cabral. Significa isto que o Luís Cabral, nessa altura, mandou, como digo, mandou que os Serviços de Inteligência e Contra-Inteligência Militar observassem visualmente certos dirigentes do partido, entre os quais João Bernardo Nino Vieira, que devia ser submetido a especial vigilância. Ora bom, aqui está o Luís Cabral a mandar uma vigilância rigorosa contra o seu próprio primeiro-ministro. Esta é a primeira traição do Luís Cabral. Depois tem aqui outra parte que vos digo, eu vou-vos lendo assim, que é para vocês, embora não seja tudo seguido. Embora constasse que Oscar Baticá Ferreira era cúmplice no fuzilamento do próprio pai, reparem, Baticá Ferreira era cúmplice no fuzilamento do próprio pai, ex-regla de Canchungo. Isto sem que o próprio presidente Nino Vieira soubesse. Só mais tarde é que os serviços de inteligência e contra-inteligência militar, quando ele era presidente, é que lhe veio dar esta informação. Depois foi criado o serviço, o Conselho de Revolução. Foi criado o Conselho da Revolução porque Luís Cabral se preparava para dissolver o PAGC. Havia um projeto de Luís Cabral em que queria apoderar-se, ele somente, de todo e de todos. Era ele o único homem que queria mandar. Depois temos, como se disse, este facto adicionado ao depauperamento económico do país e também do mal-estar social, traduzido em desconfianças mútuas e ódios, resultante dos crimes dos órgãos de segurança de Estado, seriam o fulcro da crescente instabilidade política. Isto no tempo em que era presidente o Luís Cabral. 2 dias após a aprovação ilegítima da Constituição, pelo Luís Cabral, o primeiro-ministro João Bernardo Vieira aproveitou a oportunidade para, na noite de 14 de novembro, à frente de um grupo armado de militantes do partido, derrubar, pela força de um golpe de Estado, o primeiro governo formado ainda no tempo da luta da libertação. Após o triunfo
do golpe revolucionário, que passou a ser designado por reajustamento do 14 de novembro, outros militares apressaram-se a aderir ao sucesso da viragem e a formar um novo executivo. Criou-se um Conselho de Revolução cujos membros, entre outros, foram João Bernardo Vieira, Nino, Vítor Saúde Maria e Afai Camará, um dos grandes traidores do presidente Nino Vieira e dos Balantas. Este sim é um grande traidor. Afai Camará, Paulo Correia, Bota Nambacha, Manuel Saturnino da Costa, outro dos grandes traidores dos Balantas e do presidente Nino Vieira, Samba Lamine, Mané, João da Silva, Lamine Cissé e Bigate Nabiate. E porquê é que foi o golpe? O fundamento do golpe e a realidade do golpe é isto que é explícito aqui, mais tarde, pelos serviços de inteligência e contra-informação e contra-informação militar. Além dos motivos socioeconómicos a trás referidos, outros houve de natureza política especialmente. 1. O facto de, contrariamente à lei fundamental da República de Cabo Verde, a Constituição aprovada na República da Guiné-Bissau não exigir que o Presidente do Conselho de Estado fosse cidadão natural do país. Ou seja, Luís Cabral fez uma Constituição a seu bel prazer. O Presidente não tinha por que ser guineense. 2. O facto de, contrariamente à lei fundamental de Cabo Verde, a Constituição da Guiné não abolir a pena de morte. Reparem bem, o presidente Nino Vieira fez um golpe contra o Luís Cabral porque o segundo ponto era não terem abolido a pena de morte, como aconteceu em Cabo Verde. 3. O facto de verificar-se uma excessiva concentração de poderes nas mãos do presidente Luís Cabral, que simultaneamente acumulava os órgãos de chefe de Estado, os cargos de chefe de Estado, chefe de governo e comandante supremo das Forças Armadas. Ou seja, Luís Cabral quis tomar tudo nas mãos, quis tomar o país nas mãos, como este maliano quer tomar, e ponto final. Este foi o verdadeiro motivo do golpe de Estado do 14 de novembro. Outro motivo ainda foi que a informação é que os serviços de inteligência e contra-inteligência militar tinham é que o presidente Luís Cabral teria assumido todos os poderes para, entre causas fundamentais do golpe de Estado, o Conselho de Revolução indeferiu o descontentamento da graça das fileiras da FARC, em consequência do amiguismo, que influía nas graduações dos militares, nos salários insuficientes, nos problemas sociais que afetavam os antigos combatentes da libertação. Outro motivo pelo qual o golpe de Estado foi feito. Por conseguinte, nós aqui temos 4 principais motivos. 1, porque o Luís Cabral decidiu alterar a Constituição da República da Guiné-Bissau não exigindo aquilo que todos queriam, que o presidente da Guiné-Bissau só pudesse ser aquilo que atualmente está na Constituição da República. Só podia ser presidente ou concorrer às eleições quem fosse originário da Guiné-Bissau, quem tivesse nascido e filho de pais guineenses. Segundo, porque a Constituição não foi alterada como o presidente Nino Vieira queria, e alguns seus camaradas, que fosse abolida a pena de morte. Vejam bem, o presidente Nino Vieira faz um golpe porque não foi abolida a pena de morte. E agora querem-no acusar, como acusavam entre lábios, que ele foi que ordenou o assassinato de muita gente. E também o facto de Luís Cabral
acumular os cargos de chefe de Estado, chefe de governo e comandante das Forças Armadas. Ou significa que o Luís Cabral é que mandava em tudo e o resto nada. Nem existia um primeiro-ministro, existia um presidente, um primeiro-ministro, era ele, único e exclusivamente, que mandava no país. Outro motivo bem declarado fora que o presidente Luís Cabral assumiu todos os poderes para, por meio de um atentado, eliminar fisicamente o primeiro-ministro João Bernardo Vieira. Ou seja, para além dos motivos que eu referi, ainda havia outro. Ele queria todos estes poderes, Luís Cabral queria todos estes poderes para ele, porque teria dado ordens para que o presidente Nino Vieira fosse executado, fosse assassinado. Isto não sou eu que o digo, são documentos dos serviços de inteligência e contra-inteligência militar. E agora quero-vos dizer o seguinte, quero-vos ler um documento que a seguir ao golpe, o presidente Nino Vieira mandou para o secretário-geral do PAIGC e presidente da República de Cabo Verde, Aristides Pereira. Diz: camarada secretário-geral, perante a grave situação que se criou nos últimos tempos, cujo desfecho era imprevisível, capaz de provocar consequências irreparáveis, pondo em causa a nossa revolução, os objetivos e a linha de pensamento do nosso saudoso Amílcar Cabral, fomos obrigados, respondendo aos anseios do povo, no dia 14 do corrente mês de novembro, a tomar as medidas que a situação impunha. A integridade física do ex-presidente do Conselho de Estado, Luís Cabral, e de sua família encontra-se garantida pelo Conselho da Revolução. A situação encontra-se normal em toda a extensão do território nacional. Não houve efusão de sangue, nem quaisquer atos de vingança. Todos os cidadãos cabo-verdianos que se encontram na República da Guiné-Bissau não foram vítimas de quaisquer atos. Permanecemos fiéis aos princípios e linhas e objetivos traçados pelo saudoso camarada Amílcar Cabral e expressamos a nossa firme determinação de continuar a desenvolver os laços históricos que unem os nossos dois povos. Saudações revolucionárias pelo Conselho da Revolução, João Bernardo Vieira. Ou seja, foram obrigados a fazer o 14 de novembro. Porquê? Porque Luís Cabral quis assumir todos os poderes do Estado na sua própria pessoa. Nem primeiro-ministro existia, ele era presidente, primeiro-ministro e chefe de Estado-Maior, comandante supremo das Forças Armadas, e tinha ordenado que o presidente Nino Vieira, primeiro-ministro, fosse seguido de perto, sob uma vigilância austera, e que se provocasse o seu assassinato. Meus amigos, eu não estou a dizer nada que não esteja devidamente escrito, assinado pelos responsáveis. Pelos responsáveis. Isto significa que o golpe contra o Luís Cabral foi feito porque Luís Cabral desvirtuou aquilo que Amílcar Cabral queria. Amílcar Cabral não queria pena de morte, Amílcar Cabral não queria todos os poderes concentrados numa só pessoa, Amílcar Cabral queria instalar uma verdadeira democracia, como mais tarde o presidente Nino Vieira veio a instalar. Em 12 de maio, a reunião no Estado-Maior das Forças Armadas
foi feita com todos os oficiais de serviços contra a inteligência militar, com o objetivo de se fazerem as representações e marcar-se a data para a próxima reunião de trabalhos. No entanto, esta reunião ultrapassou os pontos da agência, visto que todos os presentes, como já se tivesse tomado tal decisão em encontros anteriores, formularam queixas contra os comandos das respectivas unidades. De uma maneira geral, as queixas referiam-se a excessos cometidos pelos comandantes militares na requisição às lojas de bens alimentícios destinados aos militares, muito para além dos quantitativos normativos previstos. A maioria das unidades de Bissau e do interior possuía a sua própria loja de abastecimento, que é aquilo que eu quero que seja implementado, onde era comercializado principalmente arroz e óleo alimentar. Por norma, não se devia adquirir géneros para além do estipulado no racionamento. É aquilo que eu digo, é lojas, sim, um supermercado para os militares, é que eu chamo, podemos dizer, uma manutenção militar, para que os militares tenham acesso às compras de acordo com o seu meio familiar, por senhas e a preços especiais. Na altura eram racionados por não haver escassez de produto. Cada unidade tem dentro do quartel a sua própria loja e todos dependem da loja da Marinha de Guerra Nacional a quem competia o abastecimento, a quem compete o abastecimento geral. Por isso, meus amigos e amigas, aquilo que eu digo é precisamente aquilo que já existiu na Guiné-Bissau e que eu ainda nem tinha lido isto, mas por a força das circunstâncias, pelo que foi aqui dito, eu tive que começar a ler para me certificar e para vos poder falar hoje. Foi pedido que, perante os roubos e os desvios que se faziam dos alimentos militares, das lojas militares, que fosse feita uma investigação sobre esta situação. E então, o Serviço de Inteligência e Contra-Inteligência Militar diz o seguinte: bastou um mês para concluirmos o inquérito, que se veio a revelar surpreendente a todos os níveis. Verifica-se um grave mal social e militar, suscetível de perigosa evolução, tal como está confirmado principalmente por fortes problemas. Membros do Estado-Maior em todos os comandos das unidades do interior, assim como quantos se acham com possibilidade de fazer abusivamente requisições excessivas de géneros alimentícios de primeira necessidade, agem em detrimento dos restantes militares e seus familiares, que já sofrem de exaustão e fome. Esta é a situação com que se encontra o Presidente Nino Vieira a seguir a tomar o lugar de Presidente da República. Entre membros do Estado-Maior, há casos em que as requisições ilícitas chegaram a atingir 2 toneladas de arroz. Vejam bem, um comandante, 2 toneladas de arroz. 100 litros de óleo. 100 litros de óleo alimentar. 300 quilos de açúcar. Entre outras quantidades de produtos. Em contraste, os subordinados e respectivas famílias quase nada têm para comer.
Na origem desta situação, imagina como é que o Presidente... o povo guineense tem que conhecer bem a história da Guiné-Bissau. Na origem desta situação, especialmente entre os membros do Estado-Maior das Forças Armadas, estava o facto de terem contraído, fora dos quartéis, compromissos de natureza vária. Uns prevaricavam em troca de dividendos, em troca de dinheiro. Outros porque sustentavam casas de diversas mulheres e amantes. Ainda hoje continua a ser igual. Após a entrega destes relatórios, feita a análise pelo Ministro da Defesa, Paulo Correia, que perante a gravidade da situação considerou a urgência dos serviços de contra-inteligência militar a entregarem pessoalmente ao Presidente João Bernardo Vieira o relatório acompanhado de uma exposição oral complementar. O que foi feito? Através do Ministro da Defesa, o Presidente convocou para o dia seguinte, reparem, ouçam bem isto. Paulo Correia, perante a gravidade do relatório que lhe é entregue pelos serviços de inteligência e contra-inteligência militar, diz: ei, isto tem que chegar já imediatamente às mãos do Presidente Nino Vieira. E assim foi. E quando chega às mãos do Presidente Nino Vieira este relatório, de tão grave que era, diz, através do Ministro da Defesa, o Presidente convoca para o dia seguinte uma reunião com todos os membros do Estado-Maior das Forças Armadas e todos os oficiais. Nino Vieira manifestou-se surpreendido, classificando a situação de imoralidade coletiva, falta de noção das responsabilidades, palavras do Presidente Nino Vieira, de sofreguidão e hipocrisia, pois constituía um fenómeno avesso ao objetivo que depusera o anterior regime. Ou seja, a intenção do golpe era melhorar as condições de vida da população, organizar as coisas para acabar com os roubos e os abusos, e as coisas continuaram e o Presidente Nino Vieira teve este tipo de intervenção. A reunião durou cerca de 3 horas, mas devido à efervescência ali vivida, pareceu um dia inteiro, sobretudo para os culpados. No fim da reunião, o Presidente Nino Vieira determinou que quem quer que fosse, soldado ou oficial, reparem bem, este é o Presidente Nino Vieira, as palavras que ele disse à frente dos maiores comandantes das Forças Armadas que roubavam as próprias Forças Armadas e os seus militares. O Presidente Nino Vieira determinou que quem quer que fosse, soldado ou oficial, seria doravante severamente punido, conforme a lei, não se excluindo a sua expulsão do Exército, sem direito a qualquer subsídio. Exortou ainda os serviços de contra-inteligência militar a apertarem a vigilância sobre tudo e todos, incluindo ele próprio. Reparem, um Presidente da República que, perante uma situação de roubo nas Forças Armadas, convoca uma reunião com os mais altos comandos das Forças Armadas e diz que aquilo que não admite que nas Forças Armadas, o que se está a passar nas Forças Armadas é uma imoralidade coletiva, falta de noção das responsabilidades, de sofreguidão e hipocrisia, pois constituía um fenómeno avesso, contrário ao objetivo que depusera o anterior regime. Reparem, no fim da reunião, perante todos os mais altos comandos das Forças Armadas, o Presidente Nino Vieira determinou que quem quer que fosse,
soldado ou oficial. Seria doravante severa punido conforme a lei, não se excluindo a sua expulsão do exército, sem direito a qualquer subsídio. Era severo? Eu faria o mesmo. Porque não se pode permitir que um oficial do exército ande a roubar os militares e o Estado. E mais, aqui reconheço e tenho orgulho em ser amigo e irmão do Presidente, do Nino Vieira. Exortou ainda os serviços de contra-inteligência militar a apertarem a vigilância sobre tudo e todos, incluindo sobre ele próprio. Ou seja, ele permitiu, como Presidente da República, aos serviços de inteligência e contra-inteligência militar que investigassem tudo, até a ele próprio. Meus amigos, isto é só para provar a Dinico Daló de que não tinha razão para aquilo que disse. E temos aqui outra passagem que eu vos vou ler. Após processadas as devidas formalidades com o corpo de malogrado capitão, produziu-se uma situação de extrema tensão que opunha elementos da etnia balanta às outras etnias. Os oficiais balantas manifestavam viva indignação porque, antes da chegada dos serviços de inteligência militar, ao contrário do oficial-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, Coronel João Silva, comentaram ao entrar na unidade que o capitão Nedaf foi abatido na hora H. Portanto, o conflito era de autêntico tribalismo. Na tarde desse mesmo dia, 14 de novembro, o coronel João Silva, com o apoio do então ministro do Interior, Manuel Saturnino da Costa, ordenou a prisão preventiva de todos os oficiais balantas, constantes da lista nominal que ele próprio entregara aos serviços de inteligência e contra-inteligência militar. O Manuel Saturnino da Costa mandou prender todos os oficiais balantas. Há contactos com elementos da hierarquia superior que o Ministro da Defesa, Paulo Correia, ignora, sendo ele próprio considerado suspeito em sequência da luta pelo poder que ocorria no topo das Forças Armadas, mesmo antes de o Presidente Luís Cabral abandonar a Guiné-Bissau, salvo erro em dezembro, como está já referido. Não vos vou ler mais porque aqui depois vem, por causa do Manuel Saturnino da Costa e o Iafa e Camará, as perseguições que foram feitas aos oficiais balantas. Como é que é possível atribuir responsabilidades ao Presidente Nino Vieira quando, numa reunião, isso deu o substituto do Presidente. Reparem, nesta altura o Presidente estava para Cuba. O Presidente tinha-se ausentado, estava ausente em Cuba. E a provar, está aqui, o substituto do Presidente, Vítor Saúde Maria, após manifestar preocupação pelos acontecimentos, deu a palavra a Paulo Correia, Ministro das Forças Armadas, que declarou nada saber de concreto e transferiu para os serviços de inteligência
o relato da situação antes de pronunciar-se. A posição dos serviços de inteligência era de veras delicada, visto não poder mentir, mas também achar-se inibida operativamente de um total esclarecimento dos factos, apesar de estarem presentes alguns dos detentores da informação do país. E agora vejamos, as informações do país eram dadas pelo Iafai Camará, ainda não tinham sido comprovadas, nem nunca foram comprovadas, porque eram falsas, eram todas contra os balantas. Por isso, Iafai Camará e o Manuel Saturino da Costa eram os grandes conspiradores contra os balantas, contra os oficiais balantas. Reparem como a teia se preparou contra o próprio Paulo Correia e muitos outros. Quando o ministro Paulo Correia se apercebe da intenção daquela acusação, ou daquelas acusações, e verificado que João da Silva estava a par de toda a maquinação feita pelo Iafai Camará e pelo Manuel Saturino da Costa, de maneira a concretizar factos que permitissem a tomada das medidas de repressão preconizada pelo próprio vice-chefe das Forças Armadas. A resposta deste constituiu... pediu-lhe que fosse mais preciso. Ou seja, o Paulo Correia, perante aquilo que ouvia, pediu pelas afirmações que o João da Silva estava a dar, e que estaria em princípio a par de toda a maquinação, pediu-lhe que fosse mais preciso, dando às coisas os seus devidos nomes, de maneira a concretizar factos que permitissem a tomada de medidas de repressão preconizadas pelo próprio vice-chefe das Forças Armadas. A resposta deste dito João Silva foi a seguinte, para Atenção, o Manuel Saturnino da Costa compartilhava disto com o João da Silva, esta maquinação contra os balantas. A resposta do João da Silva foi o seguinte, perante o Paulo Correia, que lhe diz, se tu sabes, diz. E ele responde-lhe, vejam bem ao ponto que isto chegou, o Manuel Saturnino da Costa e o Iafai Camará. E tu? Tu não sabes quem pertence à etnia mais numerosa? Pensas que sou eu quem vai dizer-te qual é? Reparem, tudo era feito para poderem conseguir atingir os objetivos que atingiram contra os balantas. E isto era a forma maquiavélica de, nas costas do presidente Nino Vieira, que estava em Cuba, poderem fazer aquilo que fizeram e que veio a ser decidido no Supremo Tribunal em fuzilamentos. Vítor Sousa de Maria, na qualidade de substituto de presidente, encerrou imediatamente a reunião e foi para a Embaixada de Cuba em Bissau solicitar o urgente regresso do presidente Nino Vieira. Enquanto aguardava o regresso do presidente, Saturnino da Costa e João Silva nomearam uma comissão de inquérito para interrogar os oficiais suspeitos isolados no interior. Reparem bem, mesmo depois disto, eles isolam os oficiais superiores no interior. E depois do Manuel Saturnino, do Vítor Sousa de Maria ter pedido ao Presidente para vir urgentemente, eles criam uma comissão de inquérito para irem interrogar os oficiais que tinham já deposto para o interior sob prisão.
Essa comissão foi constituída pelos homens de confiança de Manuel Saturnino da Costa e Aifai Camará, que eram o Domingos, membro da Comissão Central do Partido, Negarre Ialha Nante, diretor-geral da Segurança Nacional, o Tenente-Coronel Justino Inácio Gomes, alto funcionário do Ministério do Interior, Marcelino Ramos, chefe da Secção de Investigação Criminal, Namo Conté e Bernardo Mansa, ambos altos oficiais do CIM. A Comissão foi incumbida de proceder imediatamente e urgentemente aos interrogatórios, o que cria problemas, visto não dispormos de elementos suficientes para efetuar a inquirição. Isto digo-vos, porque é que a Dinica veio meter-se comigo. Então, procuramos recolher informações dentro da Brigada Mecanizada e o chefe de Estado-Maior da unidade, Major Vitorino Lopes da Costa, declarou o seguinte: por minha determinação, a unidade estava a cumprir as ordens de disposição combativa máxima, com base nas informações de que um grupo de oficiais da etnia Balanta pretendia executar um golpe de Estado na noite de 12 para 13 de março. E esse dispositivo de alerta total iniciou-se às 22 horas de 13 de março de 1982. Referiu ainda que o grupo de oficiais cujas identidades até então evitara nomear vinha preparando o plano de rebelião desde fins de janeiro, através de reuniões conspirativas de mobilização e aliciamento de elementos balantas, sempre nos balantas, nas localidades do Cumaré, Mato Denso, perto do quartel-general, na zona da fábrica Cícer e áreas periféricas. Outros dos cúmplices nesta manipulação é o Major Lopes da Costa, o Sargento Samba Baldé, Abibo Darame, porque também elaboraram, no fim de fevereiro, uma relação nominal dos conjurados, para ser enviada ao Presidente Nino Vieira, através do então Vice-Chefe da Casa Civil do Presidente da República, João Monteiro, de etnia Papel, e não, como seria regular, ao chefe da mesma Casa Civil, Binhanqueren Nachanda, por este pertencer à etnia Balanta. Finalmente, descobrimos que a origem desta lista nominal está na origem do Iafai Camará, que, por sua vez, chegou a entregar ao Serviço de Inteligência Militar para que houvesse a possibilidade de chegar ao Presidente Nino Vieira, coisa que os serviços de inteligência e de inteligência militar não fazem, mas dão-lhe conhecimento, por não crer que é verdade, mas dão-lhe conhecimento. Vou-vos ler agora aqui outra passagem. O Presidente Nino Vieira, entretanto, chega à Guiné-Bissau, depois desta tramboia toda elaborada pelo Manuel Saturnino da Costa e o Iafai Camará contra os balantas. O Presidente regressou de Coimbra, de Cuba, é posto ao corrente da situação e logo convocou uma reunião com todos os militares da Brigada Mecanizada e todos os comandos das outras unidades. Sob o ponto de vista político, foi uma Assembleia Extraordinária em que o Presidente afirma que, doravante, reparem quem era o Presidente Nino Vieira. E isto é escrito pelos serviços de inteligência militar em relatórios que efetuaram. O Presidente Nino Vieira chega de Cuba, apercebe-se, é informado do que se passa, manda reunir o comando da Brigada Mecanizada e todos os comandos de todas as unidades. E na Brigada Mecanizada, o Presidente Nino Vieira diz-lhes o seguinte a todos os oficiais:
a todos os comandantes: qualquer militar que forneça informações falsas, acusando outrem de preparação de um golpe de Estado, é punido em conformidade, o que na prática nunca chegou a verificar-se. E que não era justo que alguém tivesse ódio e ciúme dos balantas por serem os mais graduados das Forças Armadas. A este propósito, referiu ainda que durante a luta de libertação nacional, a etnia balanta fora a que mais frequentemente pegara em armas, batendo-se aguerridamente em todas as frentes de combate. E ainda especificou que, nesse período bélico, lidara com mais militares balantas do que com elementos de outras etnias. Portanto, quem os invejasse teria de desprender-se dessa inveja, e quem quisesse atingir os altos postos da hierarquia militar, que tratasse de dar o máximo de si próprio no novo campo de luta que era a reconstrução nacional. Terminou afirmando, no novo campo de luta, afirmando que, enquanto eu seja Presidente da República e Secretário-Geral do PAGC, não permite a manifestação de qualquer indício de tribalismo na sociedade guineense e, em particular, nas Forças Armadas. Palavras do Presidente Nino Vieira. Eu estou-vos a massacrar, mas só vos quero ler aqui mais 2 ou 3 coisas para que fique bem claro que os responsáveis pelos os fuzilamentos que se passaram estão aqui bem identificados: Manuel Saturnino da Costa e Afai Camará e os seus comparsas, que fizeram tudo contra o conhecimento do Presidente Nino Vieira, aliás, como era ainda ultimamente normal. Eu lembro-me que já referi aqui a todos vós que ninguém tinha acesso ao Presidente. Havia uma forma de barrar o acesso ao Presidente. E então recorriam a mim para conseguirem falar. Foi o embaixador de Portugal, foi o embaixador das Nações Unidas, o moçambicano que na altura lá estava, foi os médicos do mundo, que não conseguiam furar para conseguir falar com o Presidente Nino Vieira. Fechavam o Presidente Nino Vieira numa redoma que era intransmissível para as pessoas lhe contarem a verdade. Era eu que lhes contava à noite, quando jantava em casa dele, as verdades. Meus amigos, e cá aparece novamente o Vítor Saraiva, foi logo distorcidamente interpretado pelo Ministro da Defesa Iai-Fai Camará, a quem pulou o desejo de Saúde de Maria. Reparem, o Iai-Fai Camará acusava o Vítor Saúde Maria, o Ministro da Defesa Iai-Fai Camará, acusava o Vítor Saúde Maria de impular o desejo de se manter no cargo, atribuindo críticas ao Presidente da República, Nino Vieira. Além disso, soube ainda convencê-lo de que o Primeiro-Ministro teria tentado aliciá-lo para executar um golpe de Estado. Isto era o Iai-Fai Camará. Por isso, o Vítor Saúde Maria, que o Presidente Nino Vieira tirou da cadeia, foi traído, sim, pelos homens que sempre perseguiram os balantas, o Iai-Fai Camará e o Manuel Saturnino da Costa. Depois veio outro golpe a seguir, inventado por eles, mas eu nem vou falar mais nisso, porque nesse momento seguiu-se outro golpe de Estado em cuja preparação estariam envolvidos o Major Tagmanawe, comandante da Polícia Militar, e o capitão Nebana Nafanchana. Tudo isto não passava de uma invenção intriga com base no ódio tribal do Manuel Saturnino da Costa e Iai-Fai Camará.
Mais tarde, a FAI Camará convidou um elemento dos serviços de inteligência e contra-inteligência militar, aqui devidamente identificado, numa viagem de helicóptero a Fatah, e durante o percurso confidenciou-lhe que a sua denúncia ao presidente da conspiração de Soude Maria faria com que este passasse a ficar detido em regime de previsão preventiva. O presidente Nino Vieira, que então já se encontrava em Fatah, informou a população local acerca da situação do ex-primeiro-ministro e logo deu por determinado o comício. Aproveitando a ausência em Bafatá do presidente e de FA Camará, Vítor Soude Maria conseguiu dirigir-se à Embaixada de Portugal em Bissau, onde pediu proteção diplomática, alegando que, embora se achasse inocente da acusação forjada pelo Ministro da Defesa, receava o pior. Apesar dessa diligência junto à Embaixada Portuguesa, por ordem de Manuel Saturnino da Costa e FA Camará, foi imediatamente detido e enviado para Bubaque. E penso que será quase tudo. E agora vou-vos ler outra coisa que é para não dizerem que é o presidente Nino Vieira aqui, o presidente Nino Vieira aqui, o presidente Nino Vieira aqui. Cumpre-nos, Serviço de Inteligência e Contra-Inteligência Militar, a dizer, cumpre-nos informar que temos a certeza da realidade e cumpre-nos também transcrever o veredito do Supremo Tribunal Militar. O Supremo Tribunal Militar condenou à pena de morte por fuzilamento Paulo Correia, ex-primeiro vice-presidente do Conselho de Estado e ex-ministro da Justiça e Poder Local, que foi considerado pelo Supremo Tribunal Militar figura principal da falhada tentativa de golpe de Estado de outubro do ano passado, novembro de 1985. Isto foi a manipulação feita pelo Manuel Saturnino da Costa e pelo FA Camará e pelos seus quejantos. Foram ainda condenados à pena capital Viriato Rodrigues Pá, Binhan Keren Nachanda, Major Tagmanaué, Wagner Nafanda, Coronel Pedro Ramos, Coronel Braima Bangura, Primeiro-Tenente Pascoal, Major Saé Braia, Nakpa, Coronel Latin Laina Cis, Tenente Coronel Malam Sané e Maban Sambu. Na sentença que refere a intentona dirigida por Paulo Correia, condenavam-se os restantes implicados a penas que vão de 1 ano a 15 anos de trabalho social produtivo obrigatório. Isto, meus amigos, é a verdade das conspirações, que o presidente Nino Vieira foi vítima do Manuel Saturnino da Costa e do Yafá Camará e de outros que tais que, juntamente com ele, perseguiam os balantas contra a vontade do presidente Nino Vieira e que o presidente Nino Vieira defendia. E tenho aqui, eu não tenho nada, se eu conhecesse alguma coisa, nem todos nós somos perfeitos. Perfeito, só Deus, ou ia lá. Todos nós cometemos erros e fazemos coisas sensatas, mas vinganças eu pelo menos nunca fiz. E há
uma frase de uma pessoa extremamente idónea que diz: o seguinte: Nino Vieira é um ser humano, não é perfeito, terá cometido erros, mas simultaneamente é credor do reconhecimento dos seus compatriotas pelos relevantes serviços que prestou ao país, muitos com risco da própria vida. Conquistou o poder máximo, por mérito próprio. Precisa agora demonstrar que tem sabedoria suficiente para ultrapassar o passado, vencer a crise que o país atravessa e conquistar para a Guiné-Bissau um futuro promissor. Que nunca conseguiu, porque não era o primeiro-ministro. Após a democracia, é este o defeito da democracia, é que o Presidente da República não manda. Quem manda é o Governo. O Presidente da República não governa. Quem governa é o Primeiro-Ministro. Por conseguinte, chatice. Por conseguinte, nós temos que compreender que quando nós dizemos que, enfim, eu incentivei o Presidente Nino Vieira à democracia, foi dada a democracia ao povo guineense, mas em contrapartida, a verdade é esta, é que a democracia levou à catástrofe total da Guiné-Bissau pelos primeiros ministros e pelos governos que governaram o país durante estes anos todos. Foram os governos que roubaram, foram os homens que administraram a casa do povo que roubavam, e desmedidamente, ao ponto de comprarem casas nos Estados Unidos e em Portugal, mas que infelizmente desgraçaram-se, estão na miséria, e o Presidente Nino Vieira com isto sofria muito. Porque era como ele dizia, em democracia, quem governa é o governo e não sou eu. O Presidente Nino Vieira era um homem que respeitava muito, procurava respeitar muito o governo. Eu, neste último mandato que ele teve, ou meio mandato, cheguei a dizer-lhe que, a incentivá-lo para ir presidir ao Conselho de Ministros. Ele nunca quis ir, para não criar conflitos com o homem que o tinha roubado e que mais tarde o mandou assassinar, o Carlos Gomes Júnior. Ele evitava criar conflitos ao seu povo. Por isso, ele foi assassinado. Meus amigos, não vou dizer mais nada sobre estes documentos que eu tenho, eu não vou referir mais nada. Fiquei durante este fim de semana a esfolhar estes documentos para encontrar este que vos li e agradeço-vos, mas eu não podia deixar de dizer a verdade para que os guineenses conheçam a verdade histórica da Guiné-Bissau. O Presidente Nino Vieira foi traído por muita gente aí, houve fuzilamentos feitos, sim, ordenados pelo Supremo Tribunal Militar por culpa exclusiva do tal Iafai Camará e do Manuel Saturnino da Costa, que estiveram sempre num complô contra o próprio Presidente Nino Vieira e contra os Valantas, como se prova quando ele foi Primeiro-Ministro, que uma ocasião entrei no gabinete dele e ele estava descalço dentro do gabinete. E que quando foi demitido, porque não havia alternativa possível para continuar com ele, porque é um analfabeto, é um inculto. Como não havia hipótese nenhuma dele continuar como Primeiro-Ministro, quando foi demitido, ele e os ministros dele levaram os carros todos para casa, como desafio ao Presidente Nino Vieira. E o Presidente Nino Vieira nada fez para não criar problemas ao povo. É isto que eu digo. Filinto, boa noite. Foi aí que eu te conheci quando tu acompanhavas dia e noite o Presidente Nino Vieira. Meu grande irmão, meu grande amigo. Filinto Filas de Pina. Diz, tenho orgulho de trabalhar
com o presidente Nino Vieira, não me arrependi de estar sempre ao seu lado. Sempre ao lado, eu digo sempre ao seu lado. Eras um homem em quem ele confiava muito, ilimitadamente. Foste um homem que, se fosses traidor, a qualquer momento lhe podias fazer mal. Mas, enfim, nós estamos juntos. Meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, sobrinhos e sobrinhas, a toda a gente, eu quero acabar dando os pêsames a todas as famílias daquelas das 2.000 pessoas que morreram no naufrágio em que o Senegal é responsável, e que o Macky Sall, se for homem e tiver coragem e tiver coração, que mande levantar um inquérito para que se saiba toda a verdade. Mas o Macky Sall é um traidor que agora tem o nome em Bissau. Vejam bem, o Macky Sall, que é um traidor, tem o nome numa rua em Bissau, avenida em Bissau. O presidente Nino Vieira angariou-se milhões para se dar uma avenida e até hoje os milhões desapareceram. Ninguém sabe onde estão. Para uma estátua que eu próprio já me prontifiquei pagar essa estátua. O dinheiro dela desapareceu. Roubaram-no. Uma corja de bandidos, uma corja de ladrões. E este Maliano é um dos responsáveis por isso. Não tem vergonha, não tem dignidade, não tem respeito pelo povo guineense. Também não tem por que ter, porque ele não é guineense, ele é maliano. E eu daqui lanço um apelo ao povo guineense. Será que não há ninguém com coragem de retirar o nome do Macky Sall de onde foi posto? Será que o povo guineense é tão cobarde que não há um único que seja capaz de arrancar o nome desses bandidos que foi posto nas ruas? Digo-vos, se eu estivesse em Bissau era eu que o fazia. Agora vou só responder a alguma coisa para não pensarem que eu estou a fugir. Eu sei que incomodo muita gente. Certamente que, como vos disse logo ao princípio, a Suzy Jaló pediu-me amizade para o SOS Guiné-Bissau e eu respondi-lhe, aceitei a amizade e disse-lhe bem-vinda, seja bem-vinda. Porque eu gosto que ouçam aquilo que eu tenho para dizer. Eu digo com frontalidade, não tenho medo, porque está tudo devidamente documentado, está tudo devidamente escrito por entidades oficiais. Eu só vi aqui uma coisa. Você que acompanhou o Nino, vocês foram cúmplices pelo atraso do país, portanto deixem o país andar. Ó Tito Mendes Gomes, tu não sabes o que dizes. Os responsáveis pelo atraso do país são única e exclusivamente os governos que governaram o país. O Presidente da República não governava o país. És um ignorante. Não sabes o que dizes. Se há atraso, que há muito atraso e destruição do país, é culpa e a responsabilidade é dos governos que governaram a Guiné-Bissau. Ainda hoje vi um filme a comparar a Cuba antes da Revolução e a Cuba no pós-Revolução. Cuba era um dos países mais maravilhosos do mundo. Hoje é uma catástrofe autêntica, é um país em ruínas. O mesmo, logo me veio à cabeça, o mesmo acontece com a Guiné-Bissau. Era um país maravilhoso no tempo antes da independência, que passou a um país totalmente destruído depois da independência, porque os governantes, os ministros e o primeiro-ministro, sempre foram uma corja de ladrões. Não
percebo o que é que este gajo quer. Ficou a folhear documentos porque não conseguiu o golpe que queria. Não percebo, eu não quero golpe nenhum. Eu não quero golpe nenhum, eu só quero o bem dos guineenses, ó, Júlio Mango Júnior. Bem-haja, filhinho. Obrigado, Anita Gomes. Obrigado, Dílio de Barro. Serife em Baló. Serife em Baló. Eu sou um bandido. Antes fosse. Olha que se eu fosse um bandido, o Maliano estava bem feito. O Maliano estava bem feito. Bom. Bom, eu penso que, essencialmente, não vou responder mais porque não vos quero roubar mais tempo. Vocês também gastam o vosso dinheiro na internet e eu não quero prejudicar-vos. Quero-vos agradecer por terem vindo, quero lançar novamente os meus sinceros pêsames às famílias que ficaram no naufrágio há 18 anos no Senegal. Quero felicitar a República Democrática de Casamansa e lamentar que ainda continue ocupada ilegalmente pelo Senegal. Vamos lutar pela verdade, vamos lutar pela independência, queremos que Casamansa ajude a Guiné-Bissau e a Guiné-Bissau também vamos ajudar Casamansa a conseguir a sua própria independência. Um grande abraço a todos, muito obrigado. É pena porque não vejo aqui a Dinica Dini, falou, escreveu, mas agora não apareceu, mas ela certamente vai ouvir. À Suzy Barbosa quero agradecer uma vez mais por ter pedido amizade ao SOS Guiné-Bissau. Quero dizer que se o Maliano quiser, também é bem recebido, não tem problema nenhum. Se o autoproclamado primeiro-ministro também pode pedir, que não tem problema nenhum. Ele anda um bocado fugido de mim porque eu tenho-lhe mandado mensagens a dizer a verdade. Ele às vezes demora a lê-las, mas ele sabe que aquilo que lhe mando que é verdade. O homem de confiança do general Njai desapareceu. E qualquer dia eu vou falar sobre essa situação. Vou falar sobre as mulheres falsas, as mulheres de pessoas guineenses que casaram com pessoas que tinham a nacionalidade portuguesa para terem a nacionalidade e a residência portuguesa, os filhos de guineenses que foram aperfilhados ilegalmente por outras pessoas que tinham nacionalidade portuguesa para poderem residir na Europa. Tudo isso, se não chegarmos a um acordo, vamos tocar toda a verdade para a frente. Obrigado a todos, boa noite, fiquem com Deus ou com Alá, conforme a vossa religião, e a vocês todos, meus irmãos, ficais aqui no meu coração. Peço desculpa por este tempo que vos roubei, mas eu tinha que dizer aquilo que tinha para dizer. E ainda não disse o seguinte, que é uma vergonha a Guiné-Bissau ter o nome do Macky Sall nas ruas, que há dinheiro para gastar em almoçaradas e festejos, mas não há dinheiro para pagar aos funcionários públicos, médicos, enfermeiros e outros. Isto é repugnante. Admira-me como é que os médicos e enfermeiros e outros funcionários públicos continuam a trabalhar sem receber o seu salário. Pensem bem em fazer uma greve geral. É aquilo que têm que fazer. Quero também dar os meus parabéns e felicitar todos aqueles guineenses da diáspora que estiveram presentes na Suíça. Parabéns, corajosos, homens de coragem, debaixo de chuva, sacrifício, gastos nas deslocações. Parabéns. Vocês são os verdadeiros guineenses. É pena que os guineenses na Guiné-Bissau não tenham coragem para fazer uma manifestação em força. Tenho pena que os guineenses na Guiné-Bissau não tenham coragem para fazer uma greve geral até que o Maliano
desapareça do país para fora ou que seja preso. Não vou adiantar mais, tinha muito mais coisas para fazer, mas alonguei-me muito com isto e pronto. Muito obrigado a todos. Acho que o Domingos Simões Pereira tem que estar mais ativo e não se pode considerar derrotado, tem que continuar a lutar pelo bem do povo guineense. Tenho homens aqui no meu coração, como o engenheiro Carlos Correia, o general Celestino de Carvalho e muitos outros. Conto sempre com eles, como eles podem também sempre contar comigo. Um grande abraço a todos, boa noite, meus amigos.